Não tem diferença geral de natural. Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje sempre. É uma alegria a gente poder se encontrar novamente, né, entre amigos, para podermos fazer uma reflexão, pensar sobre as nossas vidas, utilizando o conhecimento espírita, né, porque só faz sentido se for assim, né, a gente usar o conhecimento que está vindo buscar, aplicado nas nossas vidas. Não é algo para ser admirado, embora a gente possa admirar, mas não é simplesmente uma poesia, um poema, uma obra de arte a ser admirada. Ela precisa fazer sentido para nós e ter aplicação em nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui, para absorver esses conhecimentos e ver onde eles se encaixam em nossas vidas e como nós podemos melhorar nossas relações, o nosso, não só com os outros, mas especialmente a nossa relação conosco mesmo e com Deus, né? Que a gente tem essa tríade aí, né? A relação com as pessoas, a relação com Deus e a relação conosco. E possamos então aproveitar mais uma vez. Eu vou ler aqui um trechinho do Evangelho, antes de passar a palavra ao nosso irmão Milton José, que está vindo aqui de novo participar conosco. Ele já é nosso amigo já há bastante tempo, desde o início da Maria Dolores, ele está nos ajudando, dando aquela força, né? E vem trazer um tema hoje que é instigante. Eu quero só ver a resposta a essa pergunta. Ainda somos ignorantes? Vamos ver o que nosso irmão vai trazer para a gente, né? Com certeza uma reflexão muito boa aí para a gente. A gente tem que ter essas perguntas assim, são ótimas, né? Porque elas mexem com a gente, né? E faz a gente, puxa vida, onde é que eu estou, como é que eu estou? Isso é muito importante, eu gosto muito. Então, eu vou fazer uma pequena leitura aqui do Evangelho, de uma mensagem que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Esse é o capítulo. Mas o nome da mensagem é Os Órfãos. E eu achei, é bem curtinha, eu vou ler para vocês, e ela me chamou muita atenção. Vou explicar por quê. Os órfãos. Meus irmãos, amarem os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedida de sofrer fome e frio, dirigir sua alma, a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. E se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. E aí que vem a parte melhor dessa mensagem, olha só. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão que a recebe, porque vossos óvulos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios, uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra, e pensai que, fazendo o bem, trabalhais para vós e para os outros. Essa mensagem é de um espírito familiar. Eu acho linda essa mensagem, né? Porque, lógico, ele chama a atenção para a questão dos órfãos, e realmente, né, é muito doloroso uma criança não ter seus pais e viver assim, só e abandonada, como ele diz aqui. Se pudermos, dentro das nossas possibilidades, é que amparo. Mas a gente sabe que não é fácil isso, né? Não é uma decisão fácil. Primeiro porque a gente já tem, muitas vezes, estamos recebendo em casa como filhos consanguíneos, muitas vezes aqueles próprios que são, muitas vezes, tanto entes queridos do passado, mas também alguns aniversários, né? E faz com que a nossa vida familiar ela seja sempre um desafio. Lógico, um desafio muito bom, porque ele nos impulsiona para o bem, né? Sempre nos estimula para o bem, mas é um desafio. E aqui, mas ele termina dizendo uma coisa muito bonita, né? Que lógico, a gente amparar uma criança, um órfão, isso é uma caridade. Mas ele chama a atenção o tipo de caridade que a gente deve fazer, a maneira como a gente faz. Que mais importante que dar alguma coisa a alguém é a maneira como é que faz isso.
E a gente tem que ter cuidado e se policiar, porque muitas vezes a gente dá de um jeito que ofende, dá de um jeito que machuca, que diminui o outro. Por exemplo, a gente dá, mas vai usar em quê? Isso não é raro. Até na família a gente faz isso. Às vezes é um parente, a gente dá uma ajuda, mas vai usar em quê? Um tipo de cobrança. Então isso machuca o outro. E fora, às vezes, a gente não fala, não, vai dar com aquele ar, como se fosse um grande benfeitor, como se a gente nunca precisasse, em algum momento, também receber. Porque a vida é cheia de ciclos. Uma hora está por cima, outra hora está por baixo. Né? Então, que é um fenômeno natural, e a gente precisa passar por isso. Conheço pessoas que eram arrogantes, assim, pessoas intratáveis, mas que passaram por dificuldade financeira muito grande, se tornaram pessoas ótimas. A dificuldade as ajudou a modificar-se. Né? Então, tem uma pessoa muito próxima a mim que era desse jeito. Perdeu tudo. A ponto de precisar vender geladeira para pagar a agiota, essas coisas tudo. Ficou realmente, perdeu tudo. Mas conseguiu depois um trabalho e com crianças. E esse trabalho com as crianças tornou essa pessoa outra. Ela hoje foram muitos anos de perrengue, de luta, mas aquela pessoa do passado, como eu conheci ela desde como ela era antes, que era super arrogante, aquilo não ajudou muito. Então isso é o que a gente tem que pensar. Como é que a gente faz o bem para os outros? Tem que ser feito delicadamente. A caridade material, especialmente, tem que ser feita delicadamente. Mas também a caridade moral também, que a gente ouvir os outros é muito bom. Alguém está aperreado, vem conversar com a gente. Mas como será que a gente ouve? A gente ouve interrompendo? A gente ouve cobrando? Ou a gente ouve fazendo uma cara de que não está gostando? Tudo isso machuca o outro. E às vezes a gente estranhar, fulano antes me procurava e agora não procura mais. Mas também a gente, a pessoa nos procura e a gente machuca, ela vai se afastar. Então a gente tem que pensar, às vezes eu não estou sem amigos, né? Ah, eu não tenho amigos. Sim, mas você, como é que você trata as pessoas no seu dia a dia? Às vezes a gente é muito exigente, às vezes a gente é intolerante, e aí vai afastando as pessoas. Então, fazer o bem, a beneficência, a caridade moral e material são todas geniais e necessárias para nós, para a gente avançar. Mas precisa saber como fazer. E tem uma historinha que eu gosto de contar, eu já contei outra vez, mas eu vou contar novamente. Quem já ouviu, me perdoe. Quem não ouviu, eu acho que vai gostar. Que há muito tempo atrás a gente foi fazer um trabalho numa comunidade que eu trabalhava lá, no Bom-Gim, em Recife. Era uma invasão, era um lugar bastante assim, carente. E a gente fazia campanha do quilo lá também. E o curioso, isso aí, gente, olha, quem faz campanha do quilo sabe que os lugares mais pobres são os que mais doam. Quanto mais pobre, mais você sai com a sacola, assim, que você não aguenta nem andar. Arco Verde, por exemplo. A gente foi fazer uma vez a campanha do quilo com o João Paulo, o nosso amigo João Paulo lá, e fomos para uma região bem pobre da cidade. Mas a gente tinha que interromper para botar as coisas e levar para o carro para poder voltar, porque não aguentava carregar o saco, de tanto mantimento que o pessoal doava. Mas enfim, mas ele também aproveitava esse trabalho da campanha do quilo para ver quem estava passando mais necessidade e depois ir lá dar uma ajuda. Porque a orientação é você não dá durante a campanha do quilo, né? Mas num outro momento você volta e dá algum socorro. Em uma certa ocasião, a gente viu uma senhora, que ela morava, ela e a irmã, eram bem idosas. Ela tinha, era uma casa, ela dividiu em três, uma casa bem pobre. E ela dividiu em três para quê? Para poder alugar 2 quartinhos. E ficou com um quartinho para ela, um lugarzinho pequenininho. Só que o pessoal alugou e não pagava. E ela não podia sair para trabalhar porque a irmã, né, que ela eram 2 senhoras. Uma tinha problemas mentais e ela não podia deixar um minuto sozinha, porque ela tirava a roupa e saia correndo pelo meio da rua. Era desse jeito. Então ela tinha que ficar o tempo todo olhando ela, então ela não podia sair para trabalhar. Então ela estava realmente na miséria. O pessoal não estava pagando o dinheirinho lá das coisas e ela estava sem nada em casa. Aí na campanha do Quito identificou isso e depois voltamos lá. Eu e meu amigo Pedro Petrônio, lá do Joana de Anjo, lá no R2 em Recife. Quando chegamos lá, entregamos uma feirinha para ela, conversamos um pouquinho, tinha lá para conversar e fazer uma prece. E aí, chegou uma hora que ela disse assim, eu vou passar um cafezinho para a gente, com o material que a gente levou. Olha só. Aí, veja o que é a mente que ainda não aprendeu a amar. Mas pensa no lado prático. Olha, ela já não tem nada. A gente vai tomar um cafezinho dela que ela já não tem, a gente trouxe aqui agora.
Aí eu disse, não se preocupe não, a gente já está indo. Eu disse, Pedro, vamos. Aí eu ia sair na entidade, meu amigo disse, volte e aceite. Aí eu parei, olhei para trás, ela estava olhando para a gente assim. Eu disse, eu mudei de ideia, eu vou aceitar seu cafezinho. Olhe, tomamos um cafezinho, botou naquele copinho americano, com 2 bolachinhas creme cracker sem nada, mas foi o melhor cafezinho que eu já tomei na minha vida. E aprendi a lição, porque ela, você precisava ver no olhar dela a alegria de poder compartilhar e receber uma visita na casa dela, de preparar um cafezinho. Aqui, veja, se você trata como um benfeitor, que você não compartilha, não aceita nem tomar um cafezinho com uma pessoa, é porque não aprendeu ainda na direito. Então são pequenas coisas que a gente deve aprender no dia a dia para a gente poder deixar de lado as praticidades do mundo, as coisas que tem muito assim, né? Mas pensar no outro. O que eu posso fazer para o outro se sentir bem? Não é? Eu tenho que estar um pouquinho mais atento a essas coisas. Muito bem. Vamos fazer a prece inicial. Vou pedir ao nosso irmão Daniel, que está aqui à frente, para fazer a prece, por favor. Boa tarde, meus irmãos. Vamos elevar nosso pensamento ao alto. Obrigada, Deus Pai de misericórdia e justiça, por estarmos aqui reunidos nessa tarde de hoje, para escutar a tua palavra. Obrigada, Jesus amado. Obrigada, espiritualidade de luz, trabalhadores deste lar. Vamos unir aqui um só pensamento de gratidão e de amor ao próximo. Sendo assim, damos por iniciada essa primeira parte do trabalho. Então, com a palavra, nosso irmão Milton José, da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, vai tratar do tema Ainda Somos Ignorantes? Boa tarde a todos. Nos abençoe Jesus, Mestre Maior, dando-nos a consciência necessária para trazer essas reflexões, longe de dar instruções ou tentar responder, né, de fato essa pergunta de um ponto final, mas quem sabe a gente traz aqui algumas reflexões para que a gente possa pensar, dialogar e de acordo com a experiência, a bagagem de cada um, a gente possa acolher alguma dessas informações, ter insights que sejam necessários, como bem falou Alain, para colocar em prática na nossa vida, que a proposta da vida é essa, né? Nós colocarmos em prática aquilo que a gente vai aprendendo realmente. Esse tema da ignorância, ele permeia as palestras, né, ao redor do Espiritismo, porque ela advém da pergunta 115, lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade, se foram criados espíritos bons e espíritos maus. Aí a espiritualidade vai dizer para Kardec que não, que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, quer dizer, sem saber. Então, ao longo da sua trajetória, nós, enquanto espíritos, vamos adquirindo a experiência, vamos adquirindo a bagagem, a matéria-prima necessária para essa interação com a vida. Isso é natural. Na pergunta 120, também do Livro dos Espíritos, Kardec já questiona, né, se é necessário para todos nós, espíritos, passarmos pela fieira do mal. E a espiritualidade vai dizer, do mal não, mas da ignorância. Não da fieira do mal, mas da fieira da ignorância. Então nós concluímos aqui que todos nós nascemos de fato simples, e fomos criados simples e ignorantes, e essa ignorância ela vai se dissipando ao longo da trajetória, nossa trajetória, rumo a essa ascensão para um mundo puro, para um mundo já de espíritos elevados. Só que, só fazendo um parêntese aqui, só para a gente tentar fazer uma reflexão mesmo, né, sem trazer realmente respostas prontas, mas uma reflexão que cada um possa fazer dentro de si, né? Mas eu sempre dou esse exemplo. Nossa diferença para um espírito, nossa, eu falo minha, né? Talvez tenha espíritos superiores aqui, mas a diferença de minha para um espírito superior, eu dou esse exemplo, que é um exemplo meio grosseiro, mas serve, pelo menos para mim, talvez sirva para vocês também. Vamos supor que eu comprei um carro
meu carro 60 prestações, não paguei nem a primeira prestação ainda, que é aqueles planos de 90 dias para pagar, né? Não tive condições de fazer o seguro, porque eu pago a parcela ou faço o seguro. E de repente eu saio da palestra e o carro não está aí, levaram o carro. Eu iria rolar, tem aquelas crianças de shopping, né? Minha esposa diz assim, se eu tivesse um filho, ele não ia fazer isso não, e tem um bebezinho agora de 2 anos que faz pior. Então eu ia rolar no chão feito essas crianças assim, né? Num espírito superior, um espírito que a gente tem essa talvez esse imaginário popular. O espírito superior é aquele que manipula isso, faz isso, ele consegue, tal. É claro, pela ampliação da sua consciência, ele consegue ter uma visão mais nítida de alguns fluidos disso ou aquilo outro. Mas o que faz ele ser um espírito superior, de fato, é essa experiência que ele já adquiriu, ampliando esses horizontes. Ele vai chegar, vai observar o carro que foi levado, né, roubado o carro, e vai agradecer a Deus pela oportunidade e a confiança do trabalho. Fazer gratidão, Senhor, pelo trabalho, pela confiança que está me dando nessa prova. Um espírito superior é isso. Ele vai entender que tudo que nos chega, que tudo que nos cerca, são interações necessárias para o nosso aprendizado. Alan estava falando que a pessoa perdeu tudo, de fato, né? Perdeu algumas coisas que tem ali, mas isso esse tudo são interações. A gente talvez ainda não chegou nesse nível de compreensão, né? É difícil, né? Falamos há pouco da pandemia que acabou, né? Várias pessoas, não milhares, milhões de pessoas, tendo uma grande dificuldade em lidar com as questões materiais básicas. É difícil, né, para nós, enquanto seres que estamos vivendo ainda num mundo de provas e expiações, mas são interações de fato necessárias para que a gente vá adquirindo aos poucos a experiência para que a gente possa chegar realmente a um nível avançado de um espírito puro, de um espírito realmente elevado, que é apenas ampliação da consciência. Então o espírito vai olhar e vai agradecer a Deus. Eu ainda não estou nesse nível, Senhor. Você é um exemplo, Senhor. Meu carro está ali. Isso é um exemplo para a gente não confundir as coisas. Mas a diferença é essa. Então, essa ignorância que ainda, né, a gente discute, ainda a gente traz, nós poderíamos abordar ela de algumas formas, né? Como é que isso se deu? Por que Deus criou as criaturas ainda ignorantes, que é também fruto de algumas perguntas lá do Livro dos Espíritos. Nós poderíamos abordar a questão do progresso moral, o progresso intelectual, também essa ignorância intelectual, que nós, sem sombra de dúvida, estamos num nível, né, o Alan brincava há pouco, né, dizendo que o celular, né, o programa ali tem inteligência artificial que nos rejuvenesce 20 anos, que maravilha, né? E eu não tenho dúvida que deve ter alguma coisa parecida, né? Então, tem diversas formas de abordar isso. Eu gostaria de trazer a reflexão para a tarde de hoje, desse tema ignorância, para a gente já refletir um pouco após esses mais de 20 séculos que o Cristo veio e acabou trazendo algumas dicas, alguns caminhos, é nosso guia e modelo. Ele acabou trazendo algumas reflexões interessantes para que a gente possa começar a refletir qual de fato é o caminho que vai nos levar a sair dessa ignorância, qual de fato é a metodologia, qual de fato qual a interação necessária que eu preciso, ou quais lições de fato eu preciso aprender para que eu saia dessa ignorância, se ela ainda habita em nós. Ela habita ou não habita, né? A gente está nessa discussão. Se nós formos pegar, por exemplo, e sairmos pegarmos algumas frases bíblicas, alguns ensinos, alguns versículos, né? E só para a gente partir, né, de uma reflexão interessante, já que a gente quer partir do ensino cristão, né, e a partir daí descobrir talvez um caminho para a gente trilhar, para a gente refletir, para a gente poder talvez angariar recursos necessários para a gente pensar melhor a vida, a nossa caminhada, a nossa interação com o outro e com nós mesmos. Então a gente precisa buscar um caminho. Então por isso vamos nos
nos apegar a alguns versículos da Bíblia mesmo. Se nós pegarmos, por exemplo, uma carta de Paulo, que ele escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14, que Paulo diz: todo o preceito, todo o mandamento se encerra nesse único preceito: amais o próximo como a ti mesmo. Então nós vimos, ele está resgatando na realidade um versículo do Velho Testamento. Então Paulo, ele mesmo dizer que para ele, né, toda a lei se encerra nesse único preceito: amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente começa a refletir: poxa, eu preciso amar o próximo. Porque a gente lê a Bíblia, lê alguns livros, mas às vezes a gente ainda não compreende algumas passagens de fato, a gente não assimila, a gente ainda não tomou consciência disso. Para mim, isso ainda é ignorância. A ignorância é tudo aquilo que ainda não alcançou a nossa consciência, aquilo que não fez sentido ainda para a nossa vida. Então nós sabemos que precisamos amar o próximo, mas a pergunta é: nós conseguimos já fazer isso? Isso já é alcançável? Isso já é factível para a gente? Essa é a pergunta, né? Paulo está dizendo que toda a lei se encerra nesse único preceito: amar o próximo. Se nós pegarmos João, capítulo 15, versículo 12, João vem trazer uma fala do Cristo que diz que este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, Paulo já diz que a gente precisa amar o próximo como a gente mesmo, e João, nesse capítulo 15, versículo 12, vem nos trazer essa fala do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Talvez já está dificultando um pouquinho o nosso nível de compreensão, né? Se nós pegarmos o capítulo 6 do Evangelho de Lucas, capítulo 32, se amais apenas aqueles que vos amam, qual será a vossa recompensa? Então a gente já está, talvez, parecido com aquele joguinho de videogame que vai elevando o nível, né? Está no nível mais acima e a gente não está compreendendo, né? Então, se amar apenas o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Então a gente precisa amar não só aquelas pessoas que estão próximas, mas sim outras pessoas. Nós precisamos ampliar. E se a gente for dificultar ainda mais um pouquinho o nosso nível de compreensão, no mesmo capítulo 6 do Evangelho de Lucas, um pouquinho antes, no versículo 27, segundo Lucas, o Cristo disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia, aos que vos odeiam. Então já dificultou a nosso nível de compreensão, né, dessa fala do Cristo. Portanto, ainda isso não faz sentido para a maioria da criatura humana na Terra. Talvez isso ainda não faça sentido. Talvez a gente saiba: não, de fato é isso. A fala do Cristo, o Espiritismo vem dizer que o Cristo é nosso guia e modelo. Então, sem sombra de dúvidas, isso é fato, isso é verdade, isso é um direcionamento, mas ainda a gente não consegue, ou pelo menos a grande maioria dos habitantes do planeta Terra, planeta de provas e expiações, ainda tem uma grande, não vamos dizer que não consegue, né? Vamos dizer que nós temos, a maioria, pode ser que tem várias pessoas que já conseguiram isso, com certeza absoluta, mas talvez, né, na minha visão, né, talvez esteja errada, mas a maioria, talvez, dos habitantes do planeta Terra ainda não conseguiu colocar em prática, ou seja, entender, fazer sentido essas palavras. Amar uns aos outros, amar o próximo como a gente mesmo, né? Amar os que vos odeiam, não amar apenas aqueles que nos amam. Ficou difícil colocar em prática esses preceitos do Cristo. E aí cada um vai entender o nível de ignorância, ou de entendimento da palavra ignorância que a gente quer chegar. Cada um vai entender e vai descobrir se está ou não ignorante ainda, né? Ignorante no sentido evolutivo, né, o qual estamos todos inseridos, não é apenas não entender, né, aquilo na teoria, mas sim não
fazer sentido, não colocar em prática aquilo que a gente está lendo, está estudando constantemente. Então, portanto, eu ainda me sinto ignorante, muito ignorante. Cada um faz sua análise. Se nós formos também aprofundar mais um pouquinho e tentar destrinchar mais, né, esse tema nosso, tem um livro recém-lançado, o último livro lançado por Divaldo Franco agora em maio, Novos Rumos, um livro fantástico de mensagens, né, psicografado por Divaldo Franco, do espírito Viana de Carvalho. Lá no capítulo 14 desse livro, o título é Renovação Social. Viana de Carvalho vai nos dizer que, logo no primeiro parágrafo, as primeiras frases dele é essa, nesse capítulo 14. Permeia na terra, ele vai dizer que permeia na terra ainda teimosamente as sombras da ignorância espiritual. Então, Viana de Carvalho vem nos dizer que ainda permeia na terra, ainda é vigente na terra, as sombras da ignorância espiritual, dificultando às criaturas humanas a identificação dos objetivos humanos que o direcionam à plenitude. Então, existem alguns objetivos humanos que a gente ainda não está conseguindo alcançar por conta da nossa ignorância espiritual. Livro lançado agora em maio, 2 meses atrás. Então, nós ainda temos uma grande dificuldade nesse entendimento da vida, como se dá esse mecanismo ou essa metodologia de ensino, né, que vai nos levar a espírito elevado, a um espírito de consciência mais desperta, porque ainda permeia a maioria da criatura humana na Terra, segundo Viana de Carvalho, a ignorância espiritual. A ignorância intelectual está quase se dissipando. A Terra ela evoluiu bastante, né? Falavam de inteligência artificial, tantas outras coisas, mas a ignorância espiritual, segundo Viana de Carvalho, ainda faz parte da criatura humana. Nós ainda, talvez a gente, tem um colega que há muitos anos, de uma outra religião, mas ele tem falado assim, que ficou na mente, né, essa frase dele, nós entendemos a Bíblia de acordo com o que é conveniente para a gente. Ele falava isso em outro aspecto, em outro tema, mas na realidade a gente lê tentando entender, claro, mas a gente compreende de acordo com a experiência que a gente já adquiriu, de acordo com aquilo que a gente possa suportar ainda. Se a gente não tem ainda um entendimento melhor sobre essa interação com o outro, que é necessária para a gente crescer, é porque a gente não tem ainda a bagagem suficiente para assimilar esse conhecimento. Mas ele é fato, ele é verídico, ele é verdadeiro, ele faz sentido, sem sombra de dúvida, foi o Cristo que deixou isso para a gente, mas ainda permeia, né, essa ignorância espiritual a maioria das criaturas humanas, dificultando, como dizia Viana de Carvalho, a plena identificação com esse nosso objetivo. Cabe a todos nós fazermos nossa reflexão e começar a entender, né? Tem uma colega que há pouco tempo, ela, até no CVV, ela postou um meme, chama-se meme de internet, né? Dizendo assim, não vejo a hora de me tornar espírito de luz. Já tenho uma lista de pessoas que eu quero eletrocutar. Então, dessa forma. Não parece que a gente já está nesse sentido, né? A gente não vê a hora de desencarnar, né? A gente não vê a hora de ir para o nosso lar logo, né? Ser resgatado ali, né? Então, a gente vai passar ali no umbral, mas a gente não vê a hora, né, daqueles espíritos de luz, a gente está ali na lama. Às vezes fico imaginando, né? A gente está ali naquela lama, está nadando, de repente aquela luz que encandeia os olhos, coisa de espírito inferior, né? Esses pensamentos. Mas de repente chegou alguém, eu estendo a mão e ele me recupera, leva para o nosso lado. E chego lá, eu estou me imaginando o irmão André Luiz, né? Eu vou, me recupero. Mas a gente talvez, né, desse entendimento, desse pensamento, estamos perdendo talvez um tempo precioso que a gente deveria voltar mais para dentro da gente, né? Deveria voltar mais para dentro de si e começar a entender a nossa relação com o outro é que vai nos levar à plenitude. A nossa relação com o outro. O Cristo, ele tinha isso, é claro.
a distância é infinita, né? A distância é muito grande. Mas note o Cristo, naquela época, né? Já na formação da Terra, já era espírito, ali há 2000 anos, ele já tinha evoluído, não sabemos o quanto, mas já era um espírito que já alcançou um nível que foge da nossa compreensão. E ali, ele tratando com as pessoas, ele respeitava o momento de cada um, o mundo de cada um, a experiência de cada um. Até o falar dele era respeitando. Eu, há uns 30 anos atrás, eu entrei num curso de idiomas, e aí, quando eu entrei no curso de idiomas, no primeiro período, o professor ensinou ali 300, 400 palavras, e ele falava ali aquilo que eu podia suportar. Aí eu passei para o segundo período, mesma coisa no segundo período. O professor, ele reforçava o que eu aprendi no primeiro e lançava palavras novas que eu podia suportar. Ele não falava coisas assim, no terceiro período, quarto, mesma coisa. Então ele só iria relembrar o que eu já aprendi e lançar palavras novas que eu podia suportar. Às vezes eu tinha um firme alguma coisa, ele trazia alguma coisa, ele tirava uma dúvida, isso, mas não trabalhava aquele assunto com aquela palavra. O Cristo era a mesma coisa, ao tratar com as pessoas. Deixa eu ver esse aqui ele tem filhos, então eu vou dar uma lição de filhos. Esse aqui trabalha com animais, então esse aqui é com pesca, esse aqui é aquilo outro. Por isso as parábolas, por isso aquilo outro. Então, porque ele entendia e via o que o outro pode suportar. Assim, claro, como eu falei, essa distância, né, foge da nossa compreensão com Cristo, mas serve para a gente como exemplo, para a gente poder tentar testar isso na prática, entendendo, não importa o que o outro traga, não importa o que o outro faz, porque são as palavras, os atos, o comportamento dos outros que são importantíssimos para nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Só se cresce, só se avança na interação com o outro. Impossível a gente crescer sozinho. É muito bom a gente ir para uma montanha. Eu tenho uma vontade de ir na Índia, né? Tem um guru que eu sigo, já fiz várias pesquisas, mas a condição financeira ainda não alcança. Mas de passar lá uns 6 meses na Índia, tá? Talvez numa montanha isolada, eu nunca pensei numa montanha não, na Índia sim, mas numa montanha, mas isso vai talvez gerar uma pausa em nós, que são necessárias em alguns momentos, né? Essas pausas, para que a gente possa refletir um pouco, né? Sobre nossas atitudes, sem sombra de dúvidas, que é importante, mas isso por si só não nos leva a avançar, não nos leva na evolução, não nos leva a um despertar. Talvez seja um preparatório. A gente vai se preparar ali, talvez, vai buscar combustível, sim, mas isso por si só a interação com o outro. E o outro, ele não é um dos caminhos para a evolução. Para que a gente, né, um entendimento melhor, o outro, ele não é um dos caminhos para que a gente chegue à perfeição. O outro é o único caminho. Não tem outra saída, né? Não tem outra saída. Quem diz isso é André Luiz. Tem um livro interessante chamado O Espírito da Verdade. É um livro bem antigo, tem mais de 100 mensagens esse livro. Foi escrito por Chico Xavier e Valdo Vieira. Foi Bezerra de Menezes, Meimei, André Luiz, Emmanuel, dentre outros espíritos, tecem ali suas mensagens. A mensagem número 13, André Luiz diz assim: entre Deus e você, o próximo é a ponte. Entre Deus e você, o outro é a ponte. Mas a gente tem uma grande dificuldade, de fato, em lidar com o outro, porque o outro, essa semana lá no trabalho, teve um prestador de serviço que a gente chamou para colocar um sistema ali de controle, de entrada e saída, e aí ele estava dizendo: olha, gente é igual a bicho. Aí a gente disse: não, que é isso, rapaz? Eu brincando com ele, eu sabia que ele tinha esse pensamento. Não, que é isso, pessoas que vão nos ajudar, né, a crescer, a avançar,
a produzir. Ele, não, aí citou uns 2 ou 3 exemplos. É um senhor já de mais de 70 anos, ele tem quase 70. E aí ele estava dando alguns exemplos e tal, mas isso fica, se a gente não pensa dessa forma, talvez nesse nível que ele pensou, que ele exemplificou, mas a gente entende isso de uma outra forma. Tem pessoas que nos fazem bem, tem pessoas que nos fazem mal, tem pessoas que não, eu não vou com a cara dessa pessoa, tem pessoas assim, isso é natural que ocorra em nós, no nível que nós estamos ainda, mas o que a gente está trazendo aqui não é respostas prontas, mas sim algumas indagações, algumas frases, alguns pensamentos que levem a todos a uma reflexão. Porque não é fácil de fato lidar com pessoas, amar os vossos inimigos. Ainda não. Pelo menos eu ainda não cheguei nesse nível. Se alguém vem e nos diz algo, nos fala algo, a gente já corta caminho, a gente já não quer mais, já deleta, já tira da rede social, né? já faz o que deve ser feito, né? Mas a gente, isso é o quê? Ignorância espiritual, que ainda permeia os horizontes da terra, e ainda permeia os nossos corações. Todos nós ainda estamos nesse sentido. Uma vez que a gente conseguir abrir a compreensão, para pelo menos entender que de fato esse outro é a ponte para chegar a Deus, nós iremos talvez aproveitar melhor a interação com o outro. Não importa que isso ocorra, como isso se dá, não importa como é gerado essa interação, mas em tudo nós temos lições a aprender. Captar essas lições é que é talvez o nosso grande desafio. Emmanuel, entendendo as nossas dificuldades em lidar com as outras pessoas, ele vai nos dizer no livro Rumo Certo, mensagem 36, que diante das outras pessoas, diante desse encontro com as outras pessoas, começa por endereçar um pensamento de simpatia, seja quem seja. Então, Emmanuel entende que a gente tem essa dificuldade, de amar o próximo. Vamos entender esse amar também, para nós que estamos no mundo de provas e expiações, esse amar como compreensão, como respeito, como algo assim, não amar, porque não entende ainda, senão a gente vai falar daquele amor feliz, amor isso, amor aquilo, mas amar, para o nosso entendimento, é um respeito para com o outro, é um esforço interior nosso para uma compreensão melhor do outro, para que a gente tenha realmente essa compaixão do outro. Então, Emmanuel, nesse sentido, ele vai nos dizer, começa por endereçar um pensamento de simpatia. Ele sabia que a gente não ia lá dar a mão ao outro, ele sabia que dependendo de quem seja esse outro, se esse outro me fez alguma coisa boa, eu devo um favor a esse outro. Eu devo um favor, então eu tenho que fazer alguma coisa. Mas se o outro, a gente tem essa frase, tem que dizer, não, aqui se paga, aqui se faz, aqui se paga, Não sou eu, Teve uma colega de trabalho algum tempo atrás, ela estava muito irritada com outras pessoas, com alguém, não sei quem, mas de lá também do trabalho. Ela muito irritada com alguém lá do trabalho. E aí ela disse, ela estava assim meio, quando a gente está irritado mesmo, nossa face parece que muda um pouco, Pelo menos o rosto, a gente fecha o rosto. E ela estava assim, eu notei, eu comecei sempre passar a falar com ela, e ela falou de um jeito diferente, aí eu voltei, ela falou, não, quem foi? Não vou dizer quem foi, porque não tem problema. Mas ela disse, ela disse que era uma pessoa também bem religiosa, de uma outra denominação religiosa, ela estava meio assim, vamos orar essa pessoa. Ela disse, não tem condições de orar agora nesse momento para essa pessoa. Disse, pois eu oro, todas essas pessoas, vamos chamar essas pessoas de inimigos, porque são pessoas que se interpõem ao nosso caminho, eu oro. A gente pede, Senhor Jesus, dá essa pessoa um AVC o quanto antes, dá um infarto, para que ele vá ter um encontro o mais rápido possível, um paraíso. Mas na realidade, eu falei de humor brincando, claro, mas na realidade, no fundo, um inimigo, para a gente orar antes de dormir à noite, fazer uma oração para o inimigo, a gente pode fazer enquanto está andando, enquanto está assim, tá bom, Jesus, toma, cuida do teu filho, ele é teu, não é meu, mantenha ele distante,
mas parar para orar, acordar de manhã para orar, só a gente ainda não chegou nesse nível, mas nós precisamos chegar, como diz a irmã, em primeira instância, ou talvez o primeiro passo para a gente ter essa compreensão, esse respeito, essa compaixão para com o outro, é endereçar um pensamento de simpatia, entendendo essas palavras de André Luiz. O outro, ele é a ponte. Ele trouxe alguma coisa, muitas vezes não é pessoal, ele é apenas, como diz Haroldo Dutra, um entregador, ele serviu ali. É como se, às vezes eu imagino isso, às vezes a gente, vamos supor, passou 80, 100 anos aqui na Terra, sofreu, caramba, muita gente fez, né, botou o pé para você cair, isso, aquilo, outro, aí a gente desencarna, são hipóteses, né? A gente desencarna e é recebido pelo nosso guia protetor. E aí o guia, e aí Milton, como é que foi na Terra? 80 anos, mas foram 80 anos de sacrifício, né? Porque tinha umas pessoas lá, meio difícil, ó, ali perdi o emprego por causa desse fulano, estava no centro, aí dando palestra, de repente quando eu saí, acho que foi a lã que cortou todos os pneus. Eu fui lá, era uma época de chuva, de junho, eu peguei esse sereno, tive pneumonia, eu acho que eu desencarnei por conta daquela pneumonia. Então a gente fica naquela, e é como, né, se o guia protetor com uma visão mais abrangente ele dissesse, mas meu irmão, foi eu que escolhi todas essas pessoas, que eles estavam com o coração disponível para entender. Eu estava buscando alguém que pudesse dar uma lição ali, né, para aprender mais rápido, alguém que pudesse, porque a gente só aprende nessa interação, de fato, com o outro. Tem interações dolorosas, de fato, ninguém está dizendo aqui que agora, a partir de agora, tendo esse entendimento, essa frase de André Luiz, tudo que as outras pessoas, eu vou sorrir, né? Eu vou ficar, meu irmão, você só fez isso? Não, faça mais. Não é assim, né? Mas que a gente comece a olhar as inquietudes que brotam da gente nessa interação com o outro, para que a gente possa realmente, de fato, entender essa metodologia de crescimento que é proposto pela Terra. A Terra, o mundo de provas e expiações, ela é preparada para apresentar a todos nós testes, provas, a todo instante. A todo instante. Então nós somos testados a todo instante. Nessa interação que é necessária, a gente precisa de fato aprender. Né? Que lição estou aprendendo? Para que isso está acontecendo? O porquê disso, aquilo outro? E essas respostas, quando brotam, né, dessa reflexão nossa, né, diante desse encontro com o outro, acabam também nos ajudando, sem a gente esquecer que estamos aqui na Terra. Aí já é Emmanuel que diz isso, né? No livro Fonte Viva, mensagem 126, né? Diante, né, do encontro com o outro, que se acerca a teu coração dia a dia, lembra-te sempre que estás situado na Terra para aprender e auxiliar. Estamos aqui para aprender e auxiliar, não estamos aqui para acumular, não estamos aqui para isso, para aquilo outro. Nós estamos aqui para aprender e só aprende nessa interação com o outro. A gente não aprende em velocidade de cruzeiro, como diz, né, na aviação, né? Velocidade de cruzeiro, céu de brigadeiro, não. A gente aprende nas turbulências da vida. A gente só adquire experiência, nosso propósito aqui na Terra, sair dela melhor do que a gente chegou, é justamente nessa interação que faz com que a gente vá adquirindo aos poucos. Talvez essa sementinha comece a germinar ali nessas experiências, muitas vezes dolorosas, outras vezes não, mas o que a gente precisa de fato entender é que isso é necessário e isso é primordial para o mundo de provas e expiações. Não tem um ditado popular, não tem como correr. Nós temos que de fato ou chorar, né, nesse encontro com o outro, ou nos esforçar o quanto antes para tentar aprender. O que é que essa criatura de Deus, né? O que é que essa criatura de Deus está tentando me dizer? E esse encontro com o outro, ele de fato, ele vai nos impulsionar, né? Quem dizia isso? Tem um psicólogo antigo, eu lembrei dele agora, Alfred Adler. Alfred Adler, ele é contemporâneo ali de Freud, né?
de Jung. Então ele tinha uma frase bem interessante na sua teoria, que acabou ficando esquecida, mas está disponível na internet, a internet nos ajuda nesses casos. Mas ele tinha uma frase bem interessante. Ele formulou uma teoria chamada interação social, ou interação social ou interação comunitária, alguma coisa nesse sentido. Tinha um nome ou outro. Interação social é fato, o outro eu não estou lembrando, mas alguma coisa comunitária, tipo ajuda comunitária, alguma coisa nesse sentido. Essa teoria dele, ele, depois de ter estudado mais de 1000 pessoas, mais de 1000 casos de pessoas com ansiedade, depressão, bem como outros males advindos da mente, ele chegou à conclusão que ele conseguia curar qualquer pessoa em apenas 2 semanas. A sua teoria era essa. Então, alguém que estava, que o procurava, o buscava, diante de algum mal que estava acontecendo com a pessoa, advindo da mente, ele dizia: eu posso curar você em apenas 2 semanas, se você seguir o meu conselho. E aí, qual é o conselho de Alfred? Se dedique a outra pessoa diariamente nesses próximos 14 dias. Tinha uma regrinha para que isso ocorresse. Era provavelmente aqueles inimigos, amar os inimigos, não sei se tinha religião ou não, mas era alguma coisa nesse sentido. Não era tão fácil assim, porque senão você poderia pegar um parente, outro aqui, outro, mas não tinha uma regrinha para você seguir. E isso, de fato, fez com que ele ajudasse diversas pessoas. Quando as pessoas esqueciam um pouco de si e se dedicavam mais às outras pessoas. Que a gente pode chamar de caridade, quando a gente consegue fazer isso. Só que para chegar nesse entendimento não é fácil, porque às vezes a gente pode fazer caridade durante 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas, e aquilo não fez sentido para a gente. Aquilo precisa fazer sentido, porque não é o ato de dar, é o ato do que a gente se torna. O Haroldo que diz isso, é o que a gente se torna enquanto a gente dá. É o que você aprendeu enquanto fez a doação. É o que você ganhou enquanto está doando aquilo. Não é ir lá e dar coisas, dar coisas é o fim, é esse meio. O que fez com que você saísse para dar coisas? O que foi que você aprendeu com isso? Onde é que está a compaixão, a compreensão daquele ato, a compreensão do outro? Alan, quando dava o exemplo aqui da senhorinha, do café, então talvez ele, naquele momento que ele foi chamado a atenção, ele compreendeu que tinha algo mais, tem algo mais nesse ato de doar. Esse ato de doar tem alguma coisa, e a partir dali a gente começa a aprender uma lição que ficou aí ao longo dos anos. Só para citar talvez um case, um exemplo dessa teoria de Alfred Adler, tem uma senhora chamada senhora William Moon. Essa senhora vivia na cidade de Nova York e estava muito impactada, até 5 mil, que eu falo muito, ultrapassa às vezes. Então essa senhora, ela morava na cidade de Nova York e estava muito impactada, negativamente, muito triste, porque tinha perdido ali o seu esposo, fazia já alguns meses, e a perda daquele esposo já fazia alguns anos, na realidade. Mas morava ela e o esposo, sem filhos, no mesmo apartamento. O esposo morreu, ela continuou morando no mesmo apartamento. E trabalhava, tudo, mas aquela perda de um ser querido que conviveu com ela durante décadas acabou impactando no sentido de vida. Ela perdeu, na realidade, o sentido de viver, o que Divaldo Franco chama de alegria de viver. Por conta daquele impacto, aquela tristeza acabou perdurando por muitos e muitos tempos. Ela tentou de tudo para tentar solucionar isso e amenizar. Algumas pessoas disseram: não, isso é a fase do luto, você vai passar alguns meses assim, depois melhora, mas ela não conseguia realmente sair daquele estágio, não conseguia sair realmente daquele casulo, daquele que a gente chama atualmente, daquele quadrado, ela não conseguia sair dali. É fato que não é fácil conviver com uma perda tamanha dessa. Qualquer um de nós, quando perde um ente querido, vai se sentir realmente
impactado. Então as pessoas, as colegas de trabalho, alguns parentes próximos, chamavam ela para sair, vamos sair, vamos para um restaurante, vamos lá para casa, vai ter um almoço, vai ter uma janta, e ela sempre aceitava os convites. Mas todos esses convites que ela aceitava, quando chegava na hora dela estar ali jantando, almoçando num restaurante, vinha a lembrança do esposo e ela começava a chorar copiosamente, chorava bastante, impactando ali a atmosfera do ambiente. E aí chegou uma época que ela notou isso, ela disse, não vou mais aceitar esses convites, porque eu estou estragando a noite de vocês, estragando o almoço de vocês, porque as pessoas ficam ali alegres e depois, quando vê ela chorando, se recolhendo ao banheiro, indo ao quarto, indo na varanda, acaba aquele clima, fica um pouco difícil para as pessoas que ali estão. E ela notou isso e disse, não vou mais aceitar. Já fazia algumas semanas que ela não aceitava mais convite para sair. Esse dia era antevéspera de Natal. Aí o pessoal voltou a convidar ela, porque era Natal. Amanhã, já noite de Natal, vamos lá para casa. Porque ela não vou, ela estava muito impactada, os natais com o marido vinha à tona na mente dela, no seu pensamento, e ela não aceitou nenhum convite. Nesse dia, no último dia do trabalho dela, na véspera de Natal, só ia retornar ao trabalho no ano seguinte. Ela saiu do trabalho, 1h da tarde, muito impactada com as lembranças, né, ali do marido, começou a chorar copiosamente e saiu andando nas ruas, andando sem destino, andou 1 ou 2 quilômetros, ela não sabe quanto, mas chorando ali quando viu um casal passar, quando viu uma loja, alguma coisa que ela ia com o esposo. Mas aí ela saiu andando sem planejamento, sem destino, foi parar em uma estação de ônibus, no terminal rodoviário. Aí ela pegou o primeiro ônibus que ela viu, não sabia nem para onde ia, não olhou o que estava escrito, pegou o primeiro ônibus e seguiu. O ônibus andou uns 10 quilômetros, parou no destino final, o motorista avisou que ali era o destino final, as pessoas precisavam descer, pegar outro ônibus, ou se ali for o destino final, poderiam desembarcar e seguir seu caminho. Ela desceu, não queria pegar o ônibus de volta, saiu caminhando. Uma certa altura, ela escutou uma música que vinha de uma igreja. E aquela música fez lembrar o marido dela, como tudo fazia lembrar o marido dela. Ela entrou na igreja e viu que tinha um organista tocando ali, provavelmente treinando para a noite ou para a missa de Natal, alguma coisa nesse sentido. Não tinha ninguém na igreja. Nenhum organista viu ela, que ele estava de costas, treinando, fazendo seus exercícios. E aí ela sentou já nos bancos ali final da igreja. Ficou ali escutando aquela música. Ela estava tão impactada, não tinha nem almoçado, cansada, tinha andado um pouco, ela estava meio que exausta. Ela debruçou-se um pouco no banco ali da igreja e adormeceu. Ela não sabe se adormeceu 5 minutos, 10 minutos ou 1 hora. Mas ela foi acordada por um barulho de crianças. 2 crianças entraram ali na igreja correndo. E aí ela acordou assim, sem saber onde estava, e viu as crianças. Crianças, onde é que estão os pais de vocês? Aí uma das crianças, não temos pais. Aí ela ficou impactada com aquela resposta da criança, que não tinha pai. Foi quando ela olhou direitinho e viu que elas estavam descalças, roupas cortadas, sujas. Então ela percebeu que eram crianças em situação de rua. As crianças responderam isso e saiu correndo. E aí ela começou a olhar para as crianças sem pais, descalças, roupa suja, em situação de rua, mas estavam felizes, ali correndo. Ela conta que ficou um pouco acanhada e envergonhada com a tristeza que ela carregava em si. Então ela se levantou, foi ao encontro das crianças. As crianças, quando eu vim andando para cá, eu vi um parque ali. Vocês gostariam de ir comigo ao parque? Ela disse assim. Ela pegou na mão das crianças, levou as crianças para o parque, acompanhou ali as crianças na tarde, brincou ali um pouco, comprou aquelas coisas horríveis, né? Bolo de chocolate, torta, né? Refrigerante. E aí comprou sandálias para as crianças, e as crianças passaram ali em torno de 2 horas, segundo ela, brincando. E depois chegou um grupo, ia passando um grupo de pessoas também em situação de rua. Tchau, senhorita Moon, tchau, como é seu nome? Meu nome é Peter, eu sou John. Tchau, obrigado por passar a tarde. E ela, ainda em estado de êxtase, buscou
o terminal rodoviário, pegou o ônibus e conta que, puxa, aquelas 1 hora, 2 horas que eu fiquei com aquelas crianças, eu não lembrei da dor que eu estava carregando esse tempo todo. Eu não lembrei. E ela ficou assim impactada. Amanhã eu vou voltar, ver se eu encontro elas. Era um vilarejo ali. Então ela formou para si esse pacto de voltar no dia seguinte e tentar reencontrar aquelas crianças, porque aquelas crianças tinham feito um bem maior do que ela tinha feito para as crianças. Aquelas crianças tinham proporcionado a ela algumas horas, alguns minutos, uma tarde ali, fantástica, de cura. Porque ela, quando esqueceu da sua própria dor para se preocupar com a dor, ou uma possível dor, com uma possível falta que o outro não tinha ali, ela acabou de fato, né, começando a despertar. Então o Dr. Alfred Adler, ele quando falava nisso, era justamente nesse sentido, né? Eu posso curar qualquer pessoa desde que você se dedique a outra pessoa, desde que você esqueça um pouco de si. Não é renegar a si, porque às vezes a gente diz isso, né? Eu vou me renegar, aí depois quando acontece alguma coisa, né? Não é nesse sentido, é no sentido que André Luiz nos fala, entre você e Deus, o próximo é a ponte. Então essa interação, que é imprescindível para o nosso crescimento, ela tem que fazer sentido para a gente, ela tem que realmente, ou a gente tem que buscar ao máximo esse sentido nela, se a gente não está conseguindo enxergar. Precisa buscar através do estudo, através das experiências, e isso de fato faz com que o outro de fato faz com que a gente descubra coisas boas ou não dentro da gente. É o outro que desperta algo ruim em nós, mas essa ruim entre aspas, né, em nós, e aí isso não vem do outro, é nosso, ou coisas boas, é nosso, tanto uma coisa quanto outra, mas a gente só vai se conhecer à medida que o outro vá apontando algumas coisas boas ou não. Sem esse outro, a gente jamais iria conseguir se conhecer. Esse outro é imprescindível. Tem uma pesquisa que está sendo feita por não sei se vocês já ouviram essa história, mas tem uma emissora de rádio na África que estava fazendo uma pesquisa sobre felicidade. Você é feliz? Quais os aspectos que levam você à felicidade? Quais são os requisitos, os elementos? Então, diversas perguntas eles estavam fazendo para diversas pessoas. No primeiro programa, trouxeram um psicólogo, psiquiatra, neuropsiquiatra, para falar sobre os aspectos científicos da felicidade, da alegria. Como se dá isso no cérebro, quais são as áreas, quais são as regiões que são afetadas. Então, no primeiro programa, eles trouxeram os aspectos científicos, depois no segundo programa, os aspectos religiosos da felicidade, a proposta da religião, né, da felicidade através das religiões, diversas religiões. E depois, ao longo da semana, começaram a fazer pesquisa, entrevista, na realidade, com diversas pessoas simples, pessoas humildes, pessoas ricas, pessoas milionárias, pessoas bilionárias. Era uma série de programas para trazer o público, o rádio ouvinte, a reflexão. E certa feita fizeram ali, e um dos programas foi com um bilionário nigeriano. O nome dele é Femi Otedola. Ele é bilionário. Ele já foi dono de mais de 95% do diesel ali da África, dono da maior frota de navios da África. Ele é bilionário. E aí a emissora tentando contato com ele, muito difícil, um bilionário, mas de repente alguém intermediou ali e acabou conseguindo o contato dele, e a entrevista mais aguardada era dele. E começou a entrevista e o locutor perguntou, mas a pergunta que nós, depois de várias conversas, a pergunta que a gente quer saber é se o senhor é feliz, o senhor se sente feliz? E ele disse, não sei. Ele parou um pouco e disse, não sei, mas talvez sim, talvez não. Então me conte alguma história, alguma cena que trouxe felicidade, que essa felicidade seja duradoura, porque como nós vimos no primeiro programa, tem felicidades que duram alguns minutos,
tem felicidades, ou alegria, ou êxtase, ou euforia, que duram poucos, mas tem algumas cenas, alguns atos, algumas interações que levam a uma alegria mais duradoura. É isso que a gente quer saber. Se o senhor já teve alguma alegria mais duradoura? Eu disse, não, talvez, teve uma vez que eu comprei uma empresa em um determinado país, e a empresa estava em dificuldade, mas eu consegui comprar essa empresa e manter os empregos das pessoas que estavam ali. Certa feita eu fui lá para a reinauguração da empresa e estava não só os funcionários, mas os familiares dos funcionários estavam ali. E isso me impactou, eu achei interessante, porque a gente começou a manter. Mas essa é a única experiência que o senhor teve, que gerou felicidade autêntica, duradoura. Ele parou um pouco e disse, não, teve uma outra. Teve uma outra que um colega, um amigo, ele me pediu que eu fizesse uma doação de 200 cadeiras de roda. 200 cadeiras de roda. Eu disse, claro, mandar comprar. Pediu para a secretária comprar 200 cadeiras de roda. No dia, a empresa ligou, as cadeiras de roda estão prontas. Ela ligou para esse amigo que tinha solicitado, né, ao patrão dela, e ela disse, olha, as cadeiras de roda chegaram, informa o endereço, pedir para a transportadora já entregar e fazer a entrega. Quando será a entrega das cadeiras para a instituição? Esse senhor que fez a solicitação será no sábado, mas eu não vou fazer sozinho, ele tem que ir junto, ele precisa ir. E aí ela disse, é impossível, porque durante a semana ele vai para os Estados Unidos, depois vai para a Inglaterra, um bilionário, suas atividades, sua agenda, não tem condições. Não, pode deixar, eu falo com ele, ligou para ele. Fêmea, gratidão pelas cadeiras, está chegando, a entrega será no sábado e você vai comigo. Espero você às 8 horas da manhã na instituição X, que fica na rua tal. Já passei o endereço para a sua secretária. Ele disse, não, mas eu não posso. Eu desligou o telefone, deixou ele remoendo nos pensamentos. Ele ficou sem querer ir, não vou, não posso ir, mas aquilo rumina. O bem rumina nos nossos corações. Então aquele ficou ruminando no pensamento dele e de repente ele, ao sábado, 8 horas da manhã, estava lá para fazer a doação. Então tem um salão enorme, cheio de pessoas, e o pessoal, naquelas formalidades todas, apresentaram ele não quis falar, mas estava ali sentado para fazer a doação, e ao lado um outro galpão com uma cortina, mandaram abrir a cortina, 200 cadeiras de roda. Para 200 crianças que não andam, para 200 crianças amputadas. As cadeiras de roda eram para crianças. As crianças andavam no chão, não tinham cadeira de roda. Aqueles países ali da África são bastante impactados, não só com doenças, mas com bombas, com tantas minas, tantas coisas que impactam ali, bem como a condição financeira da população, de boa parte, é bem precária. E as cadeiras de roda, as crianças ficaram impactadas, alegres, que elas não sabiam o que era. Os cuidadores pegaram as crianças e levaram as crianças. Caiu um cisco aqui. Os cuidadores pegaram as crianças, levaram as crianças para as cadeiras de roda e eles começaram a brincar, os cuidadores ensinando a eles como era que andava. Um caiu, outro se levantou e eles sorrindo. E Fêmea conta que viu nos olhos daquelas crianças uma estranha felicidade, como se ele estivesse ganhando um prêmio. Acho que não vai dar para cada hora. Ele disse que viu no rosto daquelas crianças uma estranha felicidade, que elas estavam ali correndo e amputadas, sem nada, né, mas alegres. E de repente ele estava ali olhando aquilo ali, comentando com um amigo, e uma das crianças da cadeira de roda abraçou sua perna, segurou sua perna. Ele notou que era uma criança que tinha agarrado a sua perna e tentou sair, tentou se desvencilhar um pouco, mas não teve como, né? Criança quando pega, né? Ninguém tem jeito. Então a criança segurou ele, baixou, falou, criança, qual é o seu nome? A criança respondeu,
você precisa de mais alguma coisa? A criança disse, não preciso de mais nada, eu só vim aqui. Desculpa. Ele disse, eu só vim aqui, a criança disse para ele, eu só vim aqui para memorizar o seu rosto, porque quando eu encontrar com você novamente no céu, eu agradecer novamente. Gratidão a todos vocês. Assim não vale, né? Muito bem. Graças a Deus, né? Tivemos aí uma tarde, né? De muita reflexão, de emoções, e que merece realmente a gente passar por isso, para a gente refletir mais sobre a nossa vida, né? Como é que a gente está se relacionando com o outro. Isso é muito importante, né? Bom, então vou dar alguns avisos aqui, né? Nós temos o nosso estudo, que é feito na sexta-feira à noite, às 19h30, mas ele não é toda sexta-feira, é quinzenal. Então, tivemos nessa sexta passada, então teremos só daqui a 15 dias, será no dia 14. É 14 e 28, se não me engano, de julho, tá certo? Quem quiser e puder participar, venha participar conosco, tá certo? Temos também o nosso livro de vibrações, que fica ali na entrada. Quem quiser colocar seu nome de algum parente, encarnado ou desencarnado, pode colocar no livro, que na nossa reunião da quarta-feira, também às 17h30, a gente faz a vibração por esses números, tá certo? Vamos ter o passe daqui a pouco. Quem quiser tomar o passe, é só aguardar sentado, que a gente vai chamar daqui a pouco, tá certo? Na semana que vem, nós vamos ter a visita da nossa irmã Verônica Oliveira, que é da Casa do Chico Xavier, aqui próximo a nós, e vai tratar do tema A Preguiça, tá certo? Muito bem. Então, Milton, muito obrigado, viu, pela reflexão, um tema muito bem abordado, e leve um abraço para todo mundo lá do Bezerra, tá certo? E obrigado por sua presença. Vamos fazer a nossa prece final. Deixa eu ver aqui, nossa irmã Daniela faria prece aqui? Ou não? Não? Tudo? Se quiser. Na próxima, tá certo, tá certo. Então, nossa irmã Isolda, por favor, vem. Tá certo. É porque eu abri com uma Daniela, aí eu vou fechar com a outra Daniela, né? Mas tudo bem, fica para a próxima. Querido Mestre Jesus, Espíritos amigos, trabalhadores deste lar, agradecidos estamos por mais este momento de reflexão, de estudo. Pedimos também assistência para todos aqueles sofredores que ainda não compreendem essas verdades. E nos ajuda, Senhor, a termos mais força de vontade, mais fé, e que a nossa reflexão permaneça durante a nossa semana, para que possamos nos sentir cada vez mais próximos a Ti, Jesus, e a todos aqueles que estão na pleiade de espíritos que lutam pelo bem. Que Deus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar e cuidar de nós, hoje e sempre. Assim seja. E sendo assim, pedimos permissão ao nosso irmão Mestre Jesus, né, para darmos por encerrar essa primeira parte do nosso trabalho. Então, muita paz para todos e obrigado ao pessoal que nos acompanhou também no Instagram. Grande abraço para todos.